Paulo Cerqueira e este é mais um vídeo que a gente vai tratar de classes gramaticais e dessa vez a gente vai dar continuidade à parte que trata dos nomes. A gente já falou de substantivos, de artigos e agora a gente vai falar de adjetivos. Se o substantivo é a coisa e o artigo é aquela palavra que determina a coisa, o adjetivo vai ser a qualificação, vai ser a qualidade, vai ser a característica dessa coisa. Então a gente agora já começa a construir um sintagma nominal, a gente agora começa a construir um conjunto de informações nominais, informações referentes ao nome, que vão fazer a especificação, que vão trazer informações sobre determinado elemento, uma determinada palavra, uma determinada coisa. Resumindo bem rápido, os adjetivos eles vão concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele está ligado. Então, se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo também vai concordar com o masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo tem que ficar no feminino. Mas a gente vai ver direito como cada uma dessas formas aparece, tá bom? De uma maneira bem geral, o adjetivo ele é a qualidade daquele substantivo, daquela coisa sobre a qual é feita uma argumentação. O adjetivo é a palavra que restringe a significação ampla e geral do substantivo. Quando eu digo homem, é um homem qualquer. Mesmo que eu diga o homem, eu não tenho informações muito específicas sobre esse homem. A partir do momento que eu digo o homem magro, a partir do momento que eu digo homem magro, agora eu tenho algumas especificações, algumas restrições, o que é diferente do artigo. Porque o artigo, a gente viu na aula anterior que ele faz a determinação de um substantivo. Então, se eu digo homem, eu não tenho uma determinação. A partir do momento que eu digo o homem, passa a ser um homem determinado. O adjetivo ele vai restringir ou adicionar informações a esse substantivo. Então, o adjetivo ele não determina, ele restringe, ele especifica, ele conta como se fosse um especificador, não como um determinante. Gramática histórica. Eu poderia ter gramática tradicional, gramática descritiva, eu poderia ter diversos tipos de gramática e o adjetivo histórica é que vai fazer com que eu saiba de que tipo de gramática ou de qual gramática efetivamente eu estou falando. Mesma coisa de criança talentosa. Eu poderia falar diversas coisas acerca de criança, mas neste caso eu estou falando de criança talentosa. Quando a gente for falar do gênero de um adjetivo, a gente precisa ter em mente dois tipos de adjetivos. Nós temos os adjetivos uniformes e os adjetivos biformes. Tem um outro tipo também de composição de adjetivos, mas vamos ficar, por enquanto, com essas duas classificações. Os uniformes e os biformes. Os adjetivos uniformes, apenas uma forma, são aqueles adjetivos que vão ter uma forma apenas e essa forma serve para masculino e feminino. Se eu disser carioca, aquele que é natural da cidade do Rio de Janeiro, existe o carioco e a carioca? Não. Carioca serve para os dois. Eu não posso dizer que é comum de dois, porque essa nomenclatura só é dada aos substantivos. Então, para adjetivos, a gente chama de uniformes. Geralmente, nós vamos ter os adjetivos terminados em A, E, O, L, R, Z, M e S. Os exemplos, você está vendo aqui: carioca, paulista, breve, forte,
só, azul, geral, regular, esmoler, feliz, feroz, comum, ruim e simples. Você reparou que eu posso dizer uma mulher comum ou um homem comum, que o adjetivo comum não mudou? Eu não tenho comumo ou comuma, ou comumo, comuma. Os dois são comum. Então não tem como eu falar. Eu não posso colocar aquele X que algumas pessoas gostam de colocar numa suposta linguagem neutra, num suposto gênero neutro. Eu não posso tirar esse A de carioca e colocar um X, porque esse A de carioca não é morfema de gênero, não indica gênero feminino. Eu não posso tirar o E de breve como se houvesse alguma possibilidade de oposição feminina, como se fosse breve, breva. Não existe essa palavra. Então, esse tipo de adjetivo, os adjetivos uniformes, uma forma, não admitem variação, não admitem flexão de gênero. Então, vai ser sempre, quando terminar com A, E, O, L, R, Z, M e S, são adjetivos que cabem para ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. Lembrando que não existe gênero neutro na língua portuguesa. Existem exceções? Claro que existem exceções. A palavra espanhol, apesar de terminar com L, ela admite a flexão de gênero espanhola. Andaluz, andaluza, bom, boa. Mas aí não é uma questão da terminação em si, mas sim com relação às características etimológicas dessas palavras. Os adjetivos que possuem a característica de flexionar o gênero, ou seja, eu poder mudar de masculino para feminino, a depender da necessidade, eles vão ser, então, adjetivos chamados biformes. Biformes. Se o uniforme só tinha uma forma, biforme tem duas formas. Então, quando eu tiver um adjetivo terminado em o, átono, ou seja, a tônica não é a última sílaba, eu vou tirar o e acrescentar o a. Então, gordo, gorda, belo, bela, bonito, bonita, feio, feia. Repara, esse o não é a tônica. Não existe gordo, não existe belo ou beló, não existe feio, feió, gordo, feio, belo, bonito, bonita. Então, nos biformes, nos adjetivos biformes, basta tirar esse o e adicionar o a. Caso o adjetivo termine em vogal u, eu vou adicionar a letra a. Eu vou adicionar o morfema de gênero a, mantendo o u. Então, cru, crua, nu, nua. Caso eu tenha um adjetivo terminado em or, eu vou adicionar o a depois do r. Impostor, impostora. Salvo casos como incolor, multicor, anterior, inferior, interior e outros adjetivos que também são terminados em or, porém são invariáveis. Eu tenho a água é incolor, eu tenho o ar é incolor. Eu tenho uma tinta multicor, tinta feminino, a tinta multicor. Eu tenho um carro multicor. Ele é o anterior, ela é a anterior. Ele é inferior, ela é inferior. Caso você tenha um adjetivo terminado em es, e aí ele vai ser tônico, por isso a marcação do acento circunflexo eis, você não vai considerar aquela regra do terminado em s. Por quê? Porque agora é específico terminado em es. A gente vai então deslocar a tônica, vai tirar de eis, vai deixar de ser oxítono, vai deixar de ter a tônica na última, para adicionar um A depois do S. Então, português, portuguesa. Inglês, inglesa. Birmanês, birmanesa. Tem exceção dessa regra? Claro que tem. Cortês, pedrês, montês, descortês são uniformes. Então, um homem descortês, uma mulher descortês. Nos adjetivos terminados em eu vou trocar esse eu, tirar ele inteiro e colocar um eia.
Detalhe para a vogal aberta é. Então vai ser eia e não eia. Antigamente até teria um acento agudo no e para marcar esse ditongo aberto, mas hoje, depois desse novo acordo de 1990, já não tem mais a marcação, porque obrigatoriamente esse ei vai ter que ser aberto. Não existe um contraponto fechado, então vai ser sempre sem acento e ele sempre aberto. Exemplos: europeu, europeia, plebeu, plebeia, ateu, ateia, hebreu, hebreia, pigmeu, pigmeia. Lembrando, esse ei é aberto, não é fechado. Tem exceção? Claro que tem. Judeu vai ser judia. Sandeu, sandia. Para meio que encerrar essa parte dos biformes, nós vamos ver então 3 tipos de uso do ão que causam um pouco de confusão, com perdão do trocadilho, mas alguns tipos de ão que causam confusão. Por quê? Porque na passagem do latim para o português, algumas formas, algumas terminações do latim reduziram para ão. Então, beirão, cristão e chorão, por exemplo, originalmente tinham terminações diferentes e vieram para o português como ão. Então, o feminino vai ser de forma diferente, respeitando, na maioria dos casos, a etimologia, a origem lá do latim. Então, beirão vai ser beiroa, cristão, cristã, não vai ser cristoa. Chorão vai ser chorona e não chorã ou choroa. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Para quem não é tão familiarizado com a língua, talvez vai ter alguns problemas. Vai dizer: ela é uma cristona muito boa, ou ela é muito choroa. Mas quando a gente estiver falando desse ão, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Eu estou pensando em fazer um vídeo falando sobre essa origem, de onde veio o ão, quais eram os tipos de terminação que geraram esse ão na língua portuguesa. Atenção! Muita atenção. A palavra trabalhador pode ser um adjetivo, mas também pode ser um substantivo. E isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer a flexão de gênero, na hora de fazer a concordância de gênero aí. Se eu tiver diante de trabalhador como substantivo, feminino de trabalhador vai ser trabalhadora. Quando eu estiver diante de trabalhador que seja adjetivo, a forma feminina vai ser trabalhadeira e não trabalhadora também. Então, é incorreto você dizer trabalhadora em situações que sejam qualificadoras de alguma palavra feminina. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. As trabalhadoras já vão para as fábricas. A gente pode ver que as trabalhadoras têm um artigo definido, feminino, plural, as, que está determinando trabalhadoras. Então, aqui eu tenho um caso claro de substantivo. A gente já viu na parte de artigo falando sobre a substantivação de uma palavra. Então, toda vez que eu tiver um artigo na frente, automaticamente ele vai ser um substantivo. Então, nessa primeira frase, as trabalhadoras aqui são substantivo. Na segunda frase, as mulheres trabalhadeiras sabem quanto lhes custa cuidar bem de uma casa grande. Eu não posso dizer as mulheres trabalhadoras. Não posso. Por quê? Porque o feminino do adjetivo trabalhador é trabalhadeira. Então, quando eu digo as mulheres trabalhadoras, é incorreto na gramática tradicional. Na gramática normativa, na norma padrão, eu tenho que dizer as mulheres trabalhadeiras, correto? Então, vamos marcar aí que trabalhadoras, trabalhadora, apenas na forma de substantivo. Quando eu quero dar uma qualidade, nossa, a Joana ela é muito trabalhadora. Tá incorreto. O correto é Joana é muito trabalhadeira. Tudo bem? Um caso diferente é quando eu tenho adjetivos compostos, em que eu tenho a junção de 2 adjetivos. Geralmente eles vão ser relacionados a nacionalidade ou profissão. Então, o que vai concordar é sempre a segunda palavra e não a primeira.
Por exemplo, a guerra russo-americana. Guerra é uma palavra feminina, evidenciado pelo artigo a. Então, quem vai ficar no feminino? Americana, e não russo. Não posso dizer a guerra russa-americana. Está incorreto. Literatura é uma palavra feminina, evidenciado de novo pelo artigo a. Luso, a gente vai ver até um exemplo aí desse uso de luso. Brasileira, uma operação médico-cirúrgica. Eu não posso dizer uma operação médica cirúrgica, a não ser que eu tenha uma palavra que já tenha esse A. Não vai ser o A por causa do feminino. Ela é carioca, ela é uma carioca capixaba. Esses As não são em função do gênero, mas sim por causa das características das palavras capixaba e carioca. Como eu já falei, o número ele está relacionado a singular e plural. E dependendo de como é a terminação de cada adjetivo, o plural ele vai ser feito de formas, digamos, diferentes. Um adjetivo terminado em vogal oral ou ditongo, a terminação vai ser com S adicionado. Então, rico, rica, rico, ricos, rica, ricas, forte, fortes, mal, maus, mas, com acento agudo. Agora, caso a palavra termine em ditongo ou vogal nasal, nós vamos ter então a troca do N, do M pelo N e a adição do S. Então, ruim não é ruim, é ruim, bom, bons, ruim, ruins, bom, bons, comum, comuns, virgem, virgens. Nenhum problema grave até aqui. Caso a palavra termine em consoante, via de regra vai receber a terminação ES. Por exemplo, regular, regulares, capaz, capazes, cortês, corteses. Via de regra vai ser isso. Porém, isso vai ser diferente caso termine em L. Se for terminada em al, ol ou u, al, ol, ul, nós vamos ter as, os, us. Exemplo, fatal, fatais. Espanhol, espanhóis. Tafu, tafus. Caso termine em el, vai ficar es. Cruel, cruéis. Amável, amáveis. E se terminar em i, eu preciso saber se é um i tônico, ou seja, se vai ser oxítona, se a tônica vai estar na última sílaba ou não. Caso esteja na última sílaba, que é o caso de gentil, gentis, sutil, sutis. Se não estiver nessa última, se for na penúltima, como é o caso de fácil, vai ficar com eis, só que fechado, e fechado. Fácil, fáceis, não é fáceis. Útil, úteis, não é úteis. E uma ressalva que eu preciso fazer com relação à abertura, se é aberto ou fechado, isso é na questão padrão. Isso pensando na norma culta, sem pensar no coloquialismo, sem pensar nas comunidades de fala, sem pensar na realização propriamente dita da pessoa estar falando. Então, o que a gramática tradicional prevê é que fáceis, esse e vai ser fechado, o que não impede que um falante use com o e aberto, fáceis. Não tem problema, mas não é o recomendado pela gramática tradicional, pela norma padrão. Especificamente, se a palavra terminar em ão, por exemplo, poltrão ou valentão, nós vamos ter, então, um adjetivo plural, poltrões e valentões, exceto em alguns casos que vai fazer o plural em ães, como é o caso de alemão, alemães, catalão, catalães, charlatão, charlatães, sacristão, sacristães. Eu não vou poder, então, dizer que são alemões, são alemães, com ães. E em alguns casos também eu vou ter o plural terminado em ãos, como é o caso de cristão, cristãos, chão, chãos, comarcão, comarcãos, loução, louçãos, pagão, pagãos, não é pagões, não é pagães, é pagãos, temporão, temporãos, são, sãos, vão, vãos. O número dos adjetivos compostos, lembra que a gente falou que vai ter duas palavras que a gente vai chamar de adjetivos compostos? Vai ter, então, um hífen no meio
E esse hífen vai fazer com que o plural recaia só no segundo elemento. Por exemplo, sobre-humano, sobre-humanos. Anti-higiênico, anti-higiênicos. Luso-brasileiro, luso-brasileiros. Técnico-profissional, técnico-profissionais. Exceção: azul marinho, claro escuro, surdo mudo, que eu vou ter, no caso de azul marinho, que é invariável. Claro escuro e surdo mudo vai ser as duas palavras como vai receber o plural. Claros escuros, surdos mudos. Antes de mais nada, preciso fazer uma ressalva com relação a surdo-mudo. A palavra existe na língua portuguesa, apesar dela recentemente ter caído em desuso. A gente não utiliza mais com muita frequência como antigamente, porque surdo-mudo entende-se que a pessoa seja automaticamente surda e muda, mas em alguns casos a pessoa é apenas surda, em alguns casos a pessoa é apenas muda. Então, surdo-mudo é possível, existe na língua, mas tem caído em desuso. Nos adjetivos compostos do tipo cor mais substantivo, exemplo, verde, que é uma cor, mar, que é um substantivo, uma coisa. Verde garrafa, verde malva, infravermelho, ultravioleta. Isso não vai fazer variação, isso não vai ter flexão de número. O que isso quer dizer? Os raios ultravioleta. Não posso dizer os raios ultravioletas, é incorreto. Os raios infravermelhos, não. Os raios infravermelho. Então, sempre que eu tiver uma cor mais substantivo, vai ser, então, invariável o número. Eu não vou flexionar o número, então vai ser a mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Agora, se eu tiver um composto feito por adjetivo mais adjetivo, e isso significar um nome de uma cor, isso determinar uma cor, então eu vou ter a possibilidade de flexionar o número apenas no segundo elemento. Por exemplo, flâmulas rubro-negras. Flâmulas são bandeiras, rubro dá ideia de vermelho, negro, negras, dá ideia de preto. Então, quando eu digo flâmulas rubro-negras, eu estou dizendo que são bandeiras preto e vermelhas, vermelho e pretas. E só vai flexionar o número no segundo elemento. Então, flâmulas rubro-negras. Poderia ser um escudo rubro-negro. Poderia ser escudos rubro-negros. Então, sempre que for adjetivo mais adjetivo que caracterizar uma cor, que determinar uma cor, eu vou então flexionar mais o segundo elemento, não o primeiro. O primeiro vai ficar invariável, geralmente no masculino. Paredes azul claras, eu não posso dizer paredes azuis claras. Paredes azul claras. Calças verde escuras, não posso dizer calças verdes escuras. Está incorreto. Calças verde escuras. Bom, existe um outro caso também que alguns substantivos eles vão designar cores, eles vão designar, por exemplo, a cor de um determinado objeto. Por exemplo, cinza, gelo, neve. Esse tipo de substantivo vai ser utilizado como cor, então vai ter característica de adjetivo, assim não vai fazer flexão de número. Exemplo, luvas cinza, sapatos gelo, paredes neve, por exemplo. Em que eu estou mencionando aí esse gelo, neve, cinza como a cor das luvas, a cor do sapato, a cor das paredes. Então vai ficar no singular, não pode flexionar o número. Uma outra característica dos adjetivos é a possibilidade de ter um grau de significação desse adjetivo, em que eu tenho a comparação, fazendo um comparativo, e nós temos também o superlativo. O comparativo ele é utilizado quando queremos fazer uma comparação, daí o nome, fazemos essa comparação infalivelmente a um desses resultados, seja de qualidade,
que se compara é superior ou inferior. O comparativo ele pode ter 3 formas de acepção. Ele pode ser um comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Caso eu queira dizer, por exemplo, numa comparação com o adjetivo antiga, então eu posso dizer, esta cidade é mais antiga do que a nossa, então eu estou fazendo uma comparação de superioridade. Eu posso dizer também, esta cidade é menos antiga do que a nossa, então eu estou fazendo uma comparação de inferioridade. E esta cidade é tão antiga como a nossa. Também poderia dizer tão antiga quanto a nossa. Essa é uma comparação de igualdade. Na comparação, nós temos 3 formas de comparar. Quando eu coloco mais alguma coisa que ou mais do que, comparação de superioridade. Menos que, menos do que, é uma comparação de inferioridade. Tão como ou tão quanto é uma comparação de igualdade. Agora, o superlativo ele vai indicar um alto grau de intensidade de determinada qualidade, de determinado adjetivo. Por exemplo, esta cidade é a mais antiga da Europa, ou esta cidade é muito antiga, ou antiquíssima. São 2 casos em que eu tenho superlativo. Aqui tem um quadrinho que mostra as 2 formas de superlativo, que são relativo e absoluto. Quando eu tenho superlativo, eu tenho a possibilidade de um superlativo de inferioridade ou superlativo de superioridade, no superlativo relativo. Agora, quando eu quero utilizar o superlativo absoluto, eu tenho as formas sintética e analítica. Aí você vira para mim e fala assim, Paulo, mas você acabou de dizer que mais do que é comparativo. Agora está dizendo que mais é superlativo? Não. Repara de novo nas formas de comparação. Comparação de superioridade é mais alguma coisa que ou mais alguma coisa do que. Mais antiga que, mais antiga do que. É diferente de o mais, a mais. Repara, eu disse, esta cidade é a mais antiga. Agora, esta cidade é mais antiga. Eu não tenho agora eu não tenho mais o a na frente do mais. Então, quando é comparação, esta cidade é mais antiga do que a nossa. Quando eu uso superlativo, esta cidade é a mais antiga da Europa. Inclusive, eu não posso dizer esta cidade é a mais antiga que da Europa. E isso fica completamente errado. Então vamos voltar para aquele quadrinho que mostra os superlativos relativos e o superlativo absoluto. Vamos ver essas expressões aqui. Paloma é a mais alegre de minhas netas. A mais alguma coisa de ou dentre, também poderia ser dentre as minhas netas. Então, a mais alguma coisa de outra coisa. Casimiro de Abreu é o mais terno dentre os nossos poetas. Casimiro de Abreu é o mais alguma coisa dentre. Isso eu estou falando de superlativo de superioridade. Se eu disser, então, este rapaz se revelou o menos estudioso de sua classe, inferioridade. Caso eu diga, temos de resolver um problema dificílimo, eu tenho aqui um superlativo absoluto sintético, que é o adjetivo difícil mais íssimo. O adjetivo mais íssimo. Em alguns casos, poderia ser rimo. Não, dificílimo é algo muito difícil. Palmeiras muito altas se distinguiam ao longe. Aqui agora eu tenho um superlativo absoluto analítico, porque eu tenho um advérbio de intensidade, muito, com um adjetivo, aqui nessa frase, altas. Então, muito altas conta como um adjetivo só, uma locução adjetiva, com característica de superlativo absoluto analítico. O nome assusta? É, assusta, mas se você reparar, tem alguma lógica do porquê esse nome. Porque é um adjetivo, é uma qualidade,
uma qualidade das palmeiras, é um superlativo, ou seja, indica uma intensidade muito alta, muito grande, uma intensidade muito grande dessa qualidade. É absoluto porque eu não estou comparando com mais nada, por isso que não é relativo. Se fosse relativo, eu precisaria comparar com alguma outra coisa. Quando eu digo Paloma é a mais alegre de minhas netas, eu estou comparando a Paloma com as outras. Quando eu digo palmeiras muito altas, eu não estou comparando com nenhuma outra na frase, ok? Por isso é absoluto. Por que analítico? Porque eu tenho a utilização de duas palavras, um advérbio de intensidade e um adjetivo, que seria então o núcleo desse complemento aqui, seria o núcleo dessa parte adjetival, certo? Deixa eu chamar então a atenção para essa tabela, para esse quadrinho aqui, não é bem uma tabela, é um quadro, falando sobre os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, que eles têm comparativos e superlativos bem diferentes. Bom, o comparativo de superioridade é melhor. Quando eu digo ótimo, quer dizer que é o superlativo absoluto de bom. O melhor é o superlativo relativo de bom. Então, cada uma dessas formas aqui, mal, pior, péssimo ou pior, é o mesmo adjetivo, só que com graus de comparação, com graus de intensidade diferentes. Dizer que ótimo é o oposto de mal não pode. Eu estou dizendo que mal é um e que o oposto a mal é bom. O oposto a mal não é melhor. O oposto a mal é bom. O oposto de o pior não é melhor. O oposto de o pior é o melhor. Certo? Então pausa o vídeo, copia esse quadrinho aqui, porque ele pode te ajudar a memorizar quando é comparativo de superioridade, comparativo de como é o superlativo. Aqui eu vou deixar um quadrinho com algumas formas de superlativo usados em literatura, ou seja, não vai ser em qualquer conversa de bar que a gente vai encontrar esse tipo de superlativo absoluto sintético. Uau! Por que é superlativo? Porque é uma intensidade muito grande de uma determinada qualidade. Eu tenho a qualidade amargo e a forma superlativa de amargo, ou seja, a forma que é muito exacerbada desse amargor, de forma absoluta, sintética, vai ser amaríssimo e não amarguíssimo. É amaríssimo. Por exemplo, doce, dulcíssimo, não vai ser docíssimo. Inimigo é inimicíssimo. Incrível, incredibilíssimo. Não é incrivelíssimo, não. É incredibilíssimo. Eu vou deixar um link aqui na descrição, lá no meu site gramaticacognição.com, para você poder ver uma lista bem mais extensa, com a grafia correta, com alguns exemplos de superlativos absolutos que são especiais. Lembrando, são superlativos que são utilizados muito em literatura, muito pouco utilizados na fala cotidiana. Você não vai estar na escola conversando com seu amigo na hora do intervalo e utilizando aspérrimo. Não, tá? Então não tem problema quanto a isso, mas existem algumas listas que são interessantes de ter contato, de saber que existem esses superlativos absolutos. Eu preciso fazer uma menção honrosa a 3 adjetivos que têm processos de superlativo diferentes. São os adjetivos frio, doce e nobre. Se eu utilizar a forma portuguesa, o padrão português de fazer o superlativo, então eu pego o sufixo íssimo, eu pego essa parte íssimo e adiciono, vai ficar friíssimo, docíssimo, nobríssimo. Está correto, faz parte da língua portuguesa e não tem nenhum tipo de problema aí em dizer que algo é friíssimo. Porém, se eu levar em consideração questões etimológicas dessas palavras, talvez eu tenha uma outra forma
que é o que vem desse lado, do outro lado aqui. Frio, frígido, frigidíssimo. Doce, dulce, dulcíssimo, com L mesmo. Nobre, nobile, nobilíssimo. Então essas duas formas, frio, friíssimo e frigidíssimo, estão corretas. São superlativos absolutos, mas a forma em que foi utilizado para criar essas palavras, uma considerou somente o padrão português e o outro levou em consideração a etimologia das palavras, que faz com que as duas formas estejam corretas. Só que em alguns casos pode ser que soe estranho você estar conversando com seus amigos num churrasco e falar que a cerveja está frigidíssima. Talvez não seja tão natural. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado em prova? Vamos lá. Repara aqui esse exercício. A palavra luso-brasileira contém duas bases adjetivais que significam: letra A, de Lisboa e do Brasil. Letra B, da África e do Brasil. Letra C, de Portugal e do Brasil. Letra D, da Ibéria e do Brasil. Bom, a gente precisa então, a segunda parte, brasileira, Brasil. Então, todas as opções contêm essa informação do Brasil. Agora, luso vem de Lusitânia, que era uma região da Península Ibérica, que tinha lá celtas, godos, visigodos, do ponto de vista romano, povos bárbaros, que Roma, o Império Romano, chamava aquela região de Lusitânia, por causa dos povos que tinham lá, que eles chamavam de lusitânios. Então, a região de Portugal era chamada de Lusitânia. Então, não é Lisboa, é Portugal. África, não faz o menor sentido. Ibéria, não é Ibéria como um todo, é um pedaço da Ibéria, a Lusitânia. Então, não é Lisboa, é Portugal. Então, gabarito aqui, letra C de casa, de Portugal e do Brasil. Fácil. Agora, repara nessa questão aqui, que ela é bem interessante, bem bacana, e a gente vai comentar um pouquinho algumas coisas dela aqui. Meu pai, um brilhante ceramista de Cunha, meu pai, um brilhante ceramista de Cunha, queria que eu fosse como ele. O adjetivo presente nesta frase é: letra A, pai, letra B, meu, letra C, ceramista, letra D, brilhante. Vamos lá. Letra A, pai. Não, pai é um substantivo masculino, então fora. Meu é um pronome possessivo. A gente vai ver melhor quando a gente for falar de pronomes. Letra C, ceramista. Interessante. Ceramista até poderia, mas é um ceramista em que eu tive a troca de posição do brilhante, que deveria ficar depois de ceramista, para poder dar uma ênfase, para poder realçar a característica do ceramista. Então aqui ceramista é um substantivo, é um ceramista. Então a letra C não pode estar correta. Por quê? Porque ceramista aqui é como um substantivo. Então só resta a letra D de dado, brilhante, porque brilhante é a qualidade, indica a capacidade muito boa, muito alta desse ceramista. Então, ele é um brilhante ceramista. Letra D de dado, brilhante, gabarito aqui. Também não é muito difícil, talvez alguém muito nervoso confundiria a letra C com a letra D. Se atrapalharia um pouquinho aí. O fato de brilhante vir imediatamente depois do artigo indefinido não faz com que brilhante seja um substantivo. Faz apenas com que seja uma característica de ceramista deslocada para dar um realce, para poder melhorar, digamos assim, para dar uma impressão melhor à pessoa. Vamos dar uma olhada em mais um exercício? Olha aqui
essa questão aqui. Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica do termo em destaque no período. Abre aspas. Ele é coautor de vários artigos científicos sobre luzes de terremotos ou EQL. Então, o termo que está sublinhado é científicos. Científicos, então, seria letra A, advérbio, B, substantivo, C, preposição, D, conjunção, E, adjetivo. Bom, eu não posso pura e simplesmente dizer que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio automaticamente. Eu preciso olhar o contexto. Vários artigos científicos. Repara que científicos está fazendo um acréscimo de informação à palavra artigos. Então não são quaisquer artigos, são artigos de caráter científico. Advérbio não pode ser, porque o advérbio está relacionado a um verbo, Então, artigos científicos, eu só tenho a possibilidade de ser uma qualidade desses artigos. Advérbio está fora, substantivo está fora, preposição completamente fora, conjunção não tem nada a ver, só sobrou a letra E, adjetivo. Também não é difícil. Vamos então para o último exercício desse vídeo. Vamos lá. Leia a frase. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaeupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as classes gramaticais das palavras destacadas. Palavras destacadas são borboletas, voador, sétimo e médico. Borboletas. Borboletas são animais, então são substantivos. Letra A já está fora de cara, porque borboletas não são qualidades. Borboletas não são adjetivos. Próxima palavra, voador. Então, voador é uma qualidade do tapete. É um tapete voador, é um tapete que voa. Então, aqui só pode ser adjetivo. Já matou. Então, gabarito letra B de bola. Por quê? Porque a letra C e letra D vão dizer que voador é um substantivo. E não, voador é uma qualidade do tapete, é uma característica do tapete. Por isso, adjetivo. Sétimo, numeral, correto. Médico, substantivo, correto também. Única possibilidade, gabarito letra B de bola. Difícil? Não foi difícil. Bom, eu suei para fazer esse vídeo porque tem bastante coisa que, apesar de ser simples, apesar de ser fácil, mas é muito volume, muita coisa. A gente vai dar continuidade, então, aos estudos da morfologia, das classes gramaticais. Eu vou pedir a você que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário dizendo o que você está achando, se está melhorando, se está piorando, dá dicas sobre coisas que vocês queiram ver, pode fazer perguntas que, na medida do possível, eu vou respondendo. Vou deixar também linkado o meu site, gramaticacognição.com. Lá você vai poder ter outras informações sobre outros aspectos da língua portuguesa. Lá também tem conteúdo em hebraico, em francês, em outras línguas, tem bastante coisa. Dá uma olhadinha lá. E é isso. Muito obrigado. Tchau.